Paz, Senhor, igreja, amém? Pode se sentar, por favor, fiquem à vontade. Mais uma vez aqui, podendo compartilhar com a palavra com os irmãos. Sempre digo isso, é um motivo de grande alegria, também de grande responsabilidade. Conversava ali com a diaconisa Adriana, ali na frente, estou nervoso. Ela falou, glória a Deus, porque no dia que você perder isso daí, quer dizer que você perdeu o temor pelo Senhor também. Então a gente tem que sempre temer ao falar da palavra do Senhor, porque não é brincadeira. Mas amém, vamos ao que nos interessa nessa noite. Por favor, meus irmãos, abram comigo no livro de Mateus, capítulo 16. Amém, irmãos? Mateus capítulo 16, um texto muito conhecido, a partir do versículo 13, diz: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. De novo aqui repetindo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14, eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta aos discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Amém? Tema de hoje: quem é Jesus? Quem é essa figura tão emblemática, essa figura tão extraordinária, que mudou a história da humanidade? Quem é este homem que fez com que os anos fossem contados antes dele e depois dele? Quem é este que tem milhões de pessoas que o seguem em todo o mundo? Afinal de contas, quem é Jesus? Essa pergunta não é feita apenas nos dias de hoje. Na época de Jesus também já era questionado quem era Jesus. Os homens ficavam pasmados, ficavam abismados, maravilhados. Os homens ficavam de boca aberta quando olhavam e viam as coisas que Jesus fazia. E eles olhavam uns para os outros e diziam: Quem é este? Quem é este que diz para o paralítico: levanta-te, anda-te, e ele levanta e anda? Quem é este que diz para o cego de nascença voltar a ver, e ele volta a enxergar? Quem é este que multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta milhares de pessoas? Quem é este que traz uma palavra nova, um novo jeito de ministrar, diferente daquilo que eles ministravam, e faziam que as pessoas ficassem maravilhadas? Quem é este que ressuscita os mortos? Quem é este homem? Quem é este? Quem é este? Quem é este? E Jesus, vendo esse cenário de questionamento acerca de quem era a figura dele, ele, reunido com seus discípulos, ele pergunta para os discípulos: Quem a multidão diz que eu sou? O que os lá de fora dizem que eu sou? Como eles me veem? Os discípulos facilmente respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que era Jeremias ou um dos profetas do passado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Jesus não aceitou receber nenhuma dessas identidades, porque essas não eram a identidade do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele não aceitou ser chamado de Elias, ele não aceitou ser chamado de João Batista, ele não aceitou ser chamado de Jeremias e nenhum dos profetas.
porque o nosso Senhor é diferente. Nos dias de hoje, ainda tem pessoas que questionam quem é Jesus. Alguns dizem que, como os muçulmanos dizem, que Jesus foi um grande profeta. Um grande profeta. Porém, um profeta que está abaixo de Maomé. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, porém, não foi crucificado, muito menos que ressuscitou, e muito menos que é Deus. Se pegarmos os testemunhos de Jeová, eles vão falar que Jesus é um anjo, uma criação de Deus. Se nós pegarmos os espíritas vão falar, olha, Jesus é um espírito evoluído num grau muito maior do que os nossos, né? Uma criação de Deus perfeita para nós. Mas ainda não é quem é Jesus. Jesus ainda não tem essas identidades que é mencionadas. E aí Jesus vem e pergunta para os discípulos: e vocês? Quem eu sou para vocês? Sabe, eu lembro que muitos anos atrás, nosso querido pastor Ailton me perguntou isso. Um dia, num culto na casa dos meus parentes, ele olhou para ele e falou, durante a administração, ele falou: Marcel, quem é Jesus para você? Eu fiquei ali uns 5 segundos pensando, né, para não pisar na bola. Era novo na fé ainda, a gente não entendia muito pouco. E aí eu falei assim: Jesus é tudo para mim. Realmente Jesus é tudo? Será que eu colocava Jesus como tudo na minha vida? Será que tudo aquilo que eu vinha a fazer era voltado para Jesus? Porque se não, era só palavras. Talvez muitos aqui estejam falando assim: Jesus é maravilhoso, Jesus é o meu Senhor. Jesus é Senhor, mas você tem tratado Ele como Senhor da sua vida? Será que você tem permitido que Ele seja o Senhor verdadeiramente da sua vida? Ou será que é só da boca para fora? Uns podem dizer: Jesus é meu amigo. Jesus falou que nós somos amigos, né? E realmente Jesus é nosso amigo. Porém, você tem tratado Ele como amigo? Essa amizade é de um para o outro? Será que você revela as coisas para o Senhor? Será que você gasta tempo com o seu amigo? Será que você chega e fala intimidades, coisas que é só sua? Porque quem tem amigo sabe, tem coisas que a gente só conta por um amigo, né? Para aquele amigo chegado, aquela pessoa que a gente confia. O amigo é aquele que a gente confia. Se você não tem dividido a sua vida com Jesus, os seus segredos com Jesus, as suas intimidades com Jesus, talvez Ele não seja verdadeiramente o seu amigo. Mas Jesus pergunta aos discípulos: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Como vocês me veem? E aí o Pedrão, né? Aquele cara que não tinha papo na língua, ele falava o que tinha que falar mesmo. Ele se levanta ali no meio dos discípulos e fala: Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus reconhece a identidade. Porque quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, ele fala: Tu és ungido, o Filho do Deus vivo. E verdadeiramente Jesus, Ele é o Cristo, o esperado, Ele é o ungido, Ele é o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, Ele reconhece de tal forma e fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai. Nós só conseguimos ter esse entendimento de quem verdadeiramente é Jesus quando nós temos uma intimidade tão grande com Ele, a ponto de saber que Ele não é um profeta qualquer, que Ele não é um anjo, que Ele não é mais uma pessoa. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Deus. Não deixe de dizer que Jesus Cristo é Deus, porque no passado eles diziam: Ele não é Deus, Ele é só um profeta. Mas só que eles estavam tirando a divindade do nosso Senhor. E o nosso Senhor, Ele é santo, Ele é divino, Ele é poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que é difícil entendermos essas coisas, porque quando nós estamos bem, quando as coisas estão caminhando tranquilamente, é fácil de dizer quem é Jesus. Porque muitas vezes nós falamos da boca para fora, e a gente não precisa ser hipócrita. Jesus conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Não adianta a gente subir aqui ou em qualquer lugar e ficar falando: Deus, Não.
Jesus conhece o nosso íntimo. Quando as coisas estão bem, é fácil dizer que Jesus é o Deus. Quando as coisas estão caminhando tranquilamente na nossa vida, é fácil dizer que só Jesus é Deus. E quando a situação muda? E quando a situação passa a ser diferente daquela que nós normalmente vivemos? No livro de Lucas, no capítulo 8 de Lucas, versículo 22, se vocês quiserem anotar e ler depois em casa, a partir do versículo 22, a palavra de Deus diz que certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Entrando eles num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos, desesperados, foram acordá-lo, clamando: mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aí Jesus pergunta aos seus discípulos: onde está a sua fé? Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem para que lhes obedeça? Jesus havia dado uma palavra sobre a vida dos discípulos: vamos para o outro lado. Às vezes você ainda não teve a noção do que Jesus já falou para a sua vida, mas Jesus já falou: vamos para o outro lado. Eu tenho coisas grandiosas sobre a sua vida. Eu tenho promessas sobre a sua vida. Eu tenho vitórias sobre a sua vida. Jesus já lançou palavras proféticas de vitórias, de bênção sobre a sua vida. Só que durante o percurso, a situação às vezes muda. Durante a caminhada em direção àquilo que Jesus tinha para nós, às vezes a situação muda. Aí chega o vento. Aí vem as ondas, balança o nosso barco, balança nossas vidas, e nós ficamos desesperados, e começamos a perguntar: Senhor, mestre, não te importa que morramos? Não te importa que venhamos a sucumbir? Não te importa que ficamos pelo caminho? Como eu disse, é muito fácil dizer que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, quando as coisas estão boas. Às vezes Deus permite que situações aconteçam na nossa vida para saber aonde está a nossa fé. Aonde está firmada as nossas palavras quando dizemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Aqui, os discípulos que andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam próximo de Jesus, conviviam com Jesus, no primeiro dificuldade que apareceu, eles começaram a se desesperar. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, se durante as dificuldades da vida, você fica desesperado, se durante as dificuldades da vida, você ainda não conseguiu entender que talvez durante a dificuldade Deus está tratando, é porque ainda você não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Eu lembro que nós já estudamos aqui, o pastor trouxe uma série de palavras acerca de Jó. Jó era aquele cara que era um cara muito abençoado. Jó era um cara muito próspero. As bênçãos do Senhor estavam sobre a vida dele. Até que o vento chegou. Até que as ondas chegaram. Só que o barco balançou, mas Deus falou para o diabo: só não toca na vida dele, porque Deus ainda tinha promessa sobre a vida de Jó. Eu quero dizer para você nessa noite: pode acontecer o que acontecer, mas Deus ainda tem promessa sobre a sua vida, e as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Vai balançar o barco? Sim. As dificuldades vão vir? Sim. Você vai olhar e vai ficar desesperado? Sim, às vezes sim. Porque, como eu disse, às vezes nós somos hipócritas ao falarmos. Mas quando você coloca a sua fé em Cristo, você sabe que o vendaval vai passar, porque há uma palavra profética que você vai alcançar a vitória. Há uma palavra profética que você vai alcançar os objetivos que Deus tem para a sua vida.
Mas para isso precisamos sair dessa situação de dizer: ah, Jesus é só mais um profeta. Que pena que a igreja está vazia. Eu não pude vir aqui nas 4 quinta-feiras, que teve pastores de fora aqui nos trazendo palavra. Mas que eu ouvi da minha esposa que a igreja estava cheia. Talvez a igreja está querendo ouvir profetas. Talvez a igreja esteja querendo ouvir profetas. Quer ouvir profeta? Lembre-se que as profecias do passado eram: arrependa-se, volte para o caminho. Hoje as pessoas estão querendo vir para a igreja para falar assim: ah, eu quero a chave da casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu sempre digo para todo mundo: quer ouvir palavra profética? Arrependa-se, porque tem chegado o dia. A hora e o momento tem chegado, arrependa-se, porque eu não consigo ver o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falando para você: se preocupe com as coisas materiais e não se preocupe com sua vida espiritual, porque o dia está chegando, e se você estiver focado na sua vida, a sua vida nas coisas materiais, você vai ficar. Quer ouvir palavras proféticas? O nosso Senhor, Ele vem, e Ele não demorará. Sabe, Jesus, Ele é tão maravilhoso, que Ele veio ao mundo e Ele trouxe algo diferente para nós. Ele trouxe a salvação do mundo. Sabe, hoje nós temos uma vida onde o pecado ele chegou em níveis absurdos na terra. Onde as pessoas têm vivido uma vida pecaminosa, uma vida de erro, uma vida de falhas. E só que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio exatamente para isso, para trazer a salvação para nós. Nós já estávamos condenados desde o princípio das eras. Só que um dia Jesus veio, Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, Ele morreu, Ele não pecou, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então quando as pessoas perguntarem: quem é esse Jesus a qual você serve? Você pode dizer em alto bom tom: Ele é o meu Salvador, porque um dia eu o reconheci como o único e suficiente Senhor da minha vida, e hoje o meu nome está escrito no livro da vida, e no dia que Ele voltar, eu vou subir com o meu Senhor, e vou viver na glória dEle para todo sempre. Eu sei que não é fácil viver nesse mundo, eu sei que não é fácil dizer não para o pecado, eu sei que não é fácil. Porém, Jesus Ele está nos ajudando. Ele fala para os discípulos que estavam ali no barco: por que vocês estão tão apavorados? Vocês não têm fé? Eu estou com vocês, eu estou guiando vocês, eu estou no barco junto com vocês, eu estou conduzindo a vida de vocês. Mas se vocês crerem, vocês vão alcançar. Eu sei, meus irmãos, que nos dias de hoje a gente se pergunta: por que Jesus permite algumas coisas? Por que algumas tempestades se achegam sobre nossas vidas? E às vezes a gente não entende. Mas é porque Deus quer tratar. Talvez porque você ainda não conheceu Jesus. Lembra Jó? Cara abençoado, tinha tudo, mas não conhecia Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, e Deus não está aqui para você conhecer Ele de ouvir falar. Não conheço o meu Jesus, porque Ele é meu. Eu tenho a minha própria intimidade com Ele. Eu tenho o meu próprio relacionamento com Ele. O meu próprio jeito de falar com Jesus é meu. O pastor tem o próprio jeito de falar com Ele, o próprio jeito de se relacionar com Ele. Cada um de vocês tem que ter seu próprio jeito. Agora é incrível, porque quando a gente começa a se relacionar com Jesus, é necessário que alguma coisa mude em nós. Lembra Pedro? Pedro, quando ele negou Jesus, mas falaram: parece com Ele, cara. Você fala como Ele, você se veste como Ele. De tanto que ele conheceu Jesus, ele passou a parecer com Jesus. Eu lembro que no passado era um cara muito difícil. Glória a Deus pela vida do presbítero Valmir. Né, presbítero? Foi fácil? Foi não? Foi difícil? Foi difícil, né? Eu era um cara chato, eu questionava a Bíblia, questionava Deus. Falava: Valmir, você é besta, você vai para a igreja. Coitado, custódia aí, oh Deus, só... Deus é bom, né? Porque custódia aí, os cabelos brancos do custódia ali, parte é meu, tá, gente? Parte é da Claudinha, parte da Sarinha e parte é meu também aí, custódia. Mas alguém não desistiu de mim. Alguém pregou um Jesus verdadeiro. Não pregou um Cristo morto para mim.
pregou um Cristo vivo, que morreu, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai, está conosco aqui também nessa noite. Creia em Cristo, Ele é Deus poderoso, e Ele muda o cenário da sua vida. Aquele cara que questionava, aquele cara que falava mal, aquele cara que criticava tudo, hoje está aqui pelas misericórdias de Deus, podendo compartilhar da palavra de Deus com vocês. Sabe o que é isso? Isso é transformação de Deus, isso é o poder de Jesus agindo sobre a minha vida a cada dia. Eu não sou ainda quem Jesus quer que eu seja, mas sem dúvida nenhuma eu já não sou mais aquele Marcial que era no passado. Quer saber se você realmente teve um encontro com Jesus? Olha para você, olha para dentro de você e se pergunta: o que mudou do dia que eu aceitei Jesus para cá? O que mudou do dia que eu reconheci-lo como o único e suficiente Senhor? Se nada, é porque talvez ainda você esteja olhando para Jesus como um profeta, talvez você esteja olhando para Jesus como um anjo, talvez como mais um ser humano na face da terra. Mas se você realmente conhecer Jesus e falar: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a mudança chegará sobre a sua vida, a mudança chegará sobre a sua casa, a mudança chegará sobre a sua vida, pelos seus bens, sobre a sua vida material, porque Jesus, Ele é Deus. E Deus permite que algumas situações aconteçam, porque Ele quer testar a nossa fé. Eu ouvi o presbítero Emerson aqui também falando, né? E a gente conversa um pouco, né, sobre algumas coisas relacionadas a nossa vida espiritual, as nossas batalhas. E eu já falei aqui sobre ele tempos atrás, quando minha avó veio a falecer, quando a minha irmã veio a falecer. De certa forma eu agradeci a Deus por ele estar desempregado, né, presbítero? Porque ele me ajudou pra caramba, me ajudou demais. Ele correu comigo para lá e para cá, esteve comigo, me ajudou. Às vezes ele se pergunta: por quê? Por que talvez eu esteja desempregado? Porque às vezes eu passo por dificuldade. Mas eu falei para ele hoje: meu amigo, você não sabe como você tem sido bênção na vida das pessoas. Porque mesmo nas dificuldades, ele ainda tem sido canal de bênção para outras pessoas. Às vezes você tem tudo e não abençoa ninguém. Às vezes você tem uma vida maravilhosa e não abençoa ninguém. E vem dizer para mim que você conhece o Deus vivo, o Deus verdadeiro? Eu acho que não. Então nós precisamos entender nessa noite que o mundo vai falar que Jesus não é quem Ele verdadeiramente Ele é. Mas só aqueles que tiveram um encontro com Jesus vai poder dizer: o meu Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e todo o poder está em suas mãos, e na hora que Ele achar que deve, Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai dar ordem aos ventos: cessa. Vai dar ordem ao mar: para. Porque a bênção está sobre estes. Porque eu estou no barco da sua vida. Talvez Jesus não esteja andando no barco da sua vida, mas hoje é o dia de você falar: ei Jesus, entra aqui e anda comigo. Entra aqui, faça essa caminhada comigo, porque sozinho eu vou sucumbir no meio da tempestade, sozinho eu vou sucumbir no meio das adversidades, mas quando nós estamos com Jesus, Ele nunca dorme, Ele nunca para, Ele nunca deixa de vigiar, porque Ele é o Deus poderoso, que não dorme, que está com as mãos estendidas, dizendo: ei, eu abençoo os meus, eu protejo os meus, eu cuido dos meus, basta que Ele me reconheça como o único e suficiente Senhor da sua vida, e diga que só Jesus é Deus. Quando te perguntarem quem é Jesus, esses dias no meu trabalho uma pessoa perguntou: Marcel, por que você vai para a igreja, cara? Você trabalha pra caramba, só tem um domingo, às vezes você nem descansa, vai sem descansar. Eu falei: cara, para onde eu irei se só Ele tem a palavra de vida eterna? Para onde eu irei? Qual o lugar melhor do que estar na presença do meu Deus? Ele falou: para com isso, cara. Eu falei: cara, sabe por que eu amo o meu Senhor? Porque Ele me amou primeiro.
Jesus te ama tanto. Talvez você não entenda porque você está aqui nessa noite, mas você só está aqui porque o Espírito Santo te conduziu a este lugar para dizer que Jesus te ama. E o projeto de Jesus na sua vida não é pequeno. O projeto de Jesus na sua família não é pequeno. Apenas creia que Jesus Cristo é Senhor. E quando te perguntarem, quando você tiver esse encontro verdadeiro com Deus, você pode questionar, você pode falar, você pode dizer para quem quiser ouvir: o meu Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o lírio dos vales, Ele é a fonte das águas vivas. Você vai poder dizer que Ele é a videira verdadeira, que Ele é a rocha, que Ele é a pedra angular. Você vai poder dizer em bom tom que Ele é o sumo sacerdote, Ele é a raiz de Jessé, Ele é o filho de Davi, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o homem de dores, Ele é o noivo, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o bom pastor, Ele é o bom samaritano, Ele é aquele que vem e virá, Ele é o príncipe da paz, Ele é o advogado fiel, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Verbo, Ele é a luz do mundo, Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, mas hoje vive e vive para todo sempre. Oh Deus! Oh Deus! Feche seus olhos por um instante, por favor, meus irmãos. Feche seus olhos por um instante. Oh Deus! Cantamos canções aqui tão maravilhosas que exaltam o seu nome, Senhor. Cantamos canções aqui, Senhor, que nos faz entender, papai, que as dificuldades vêm, que as lutas vêm, que as batalhas chegam, às vezes as portas se fecham, e às vezes a gente não entende porque as portas se fecham. Às vezes vem a doença, e a gente também não entende. Às vezes vem a dificuldade e a gente também não entende. Mas se você crê em Jesus Cristo, se você crê verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, você vai saber que Ele está no controle de todas as coisas. Você vai saber que Ele não está dormindo, que Ele não desistiu de você. Como Jó, a dificuldade vem, às vezes a gente fica desesperado, se perguntando: por que Deus? Por que Jesus? Mas é porque há um tratamento de Deus sobre nossas vidas. Meus irmãos, você está aqui hoje porque Deus te amou de tal forma que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você esteja longe da presença de Deus há tanto tempo, que você não tem tido mais condições de conversar com Deus. Talvez você esteja vivido tão longe de Deus, que você não tem mais escutado a voz de Deus. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, por que está acontecendo essas coisas comigo? E Deus está te falando: filho, eu ainda sou Deus, eu sou o mesmo. O que eu quero de você, filho, é que você me reconheça, que você entenda quem eu sou, que eu sou o Deus Supremo, e que eu estou cuidando de você. Às vezes necessitamos voltar um pouquinho no tempo e lembrarmos de como não era a nossa vida sem Jesus, e de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Pedro era um pescador, um homem qualquer, mas ali já estava havendo transformação na vida dele.
E ele deixou de ser um homem que pescava apenas peixe e se tornou um pescador de almas. Talvez você não entenda, mas Jesus está preparando você também para ser um pescador de almas. É hora de voltar para a casa de Deus e falar: Pai, eu quero te reconhecer de novo como meu Senhor. Eu quero voltar, quero ter aquela intimidade contigo, Senhor, que eu tinha no passado. De poder cantar diante da tua presença, Senhor, com alegria. Senhor, eu sei que as dificuldades veio. Oh, Senhor, eu lembro de quando os meus parentes faleceram, ó Pai. Mas foi os melhores louvores que eu cantei, Senhor. Porque foi os louvores talvez mais sinceros da minha vida. Talvez as poucas palavras que eu disse, Senhor, peço que saíram mais profunda do meu coração. Porque eu não quero só te louvar, Senhor, quando as coisas estiverem boas. Eu não quero só te adorar, Senhor, quando as coisas estiverem correndo tudo bem. Eu quero te louvar e te adorar em todos os momentos. Mesmo no meio das adversidades, no meio das lutas. Porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, que te seguem, que entendem quem realmente o Senhor és. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, talvez tenha pessoas aqui que ainda não teve um encontro verdadeiro contigo. Talvez tenha pessoas aqui que ainda nunca tiveram um momento de intimidade com o Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que se tiver alguém neste momento aqui, Espírito Santo de Deus, tenha total acesso a esses corações. Quebra as barreiras. Se tiver alguém nessa noite aqui neste lugar, que ainda não conhece o Deus verdadeiro, não um profeta qualquer, não um homem qualquer, mas aquele que traz a salvação. Se tiver alguém aqui neste lugar, gostaria que você levantasse a sua mão. Não é virar crente, não. É passar a ter uma vida tão íntima com Jesus, que no meio das adversidades e dos vendavais você vai falar: ah, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Se tiver alguém aqui neste momento, que talvez esteja longe da presença de Deus, que por algum motivo se afastou de Jesus, e quer falar: Senhor, eu quero o Senhor de novo como o meu Senhor e Salvador, como o meu Rei. Eu te convido a vir aqui na frente também. Não se sinta acanhado, não se sinta desinibido. Sabe que as oportunidades são dadas, mas os dias estão chegando ao fim. E vai chegar o dia em que nós procuraremos por Ele, e Ele já não vai ser mais possível. Se tiver alguém aqui nessa noite, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Se tiver alguém aqui nessa noite, aleluia. Senhor, quero orar pelos meus irmãos, ó Pai, te pedindo para que o Senhor a cada dia se revele mais a eles. Estamos passando por um tempo tão difícil, Senhor, onde a sua palavra tem sido questionada dia após dia, Senhor, onde as pessoas estão dizendo que o Senhor não é quem o Senhor é. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento que o Senhor visite cada vida e mostre que o Senhor ainda é Deus, que o Senhor ainda cuida, que o Senhor ainda trata, que o Senhor ainda manifesta a sua glória. Oh Deus, em nome de Jesus, que ao irem para as suas casas, Senhor, eles possam voltar, Senhor, os seus olhos para Ti e entender da onde que veio o nosso socorro. Entender, Senhor Jesus, que o Senhor, Papai, está agindo em meio às dificuldades da vida. Fortalece, Senhor, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai.
Age, Senhor, em nosso meio, Pai, porque nós precisamos tanto de Ti. Precisamos tanto saber, Pai, ter a certeza, ter a convicção de quem és o Senhor, ó Deus. Não permita mais que esses sejam enganados pelo mundo. Há muitos evangelhos sendo pregados que não é o verdadeiro evangelho, pregando um Cristo que não é o verdadeiro Cristo. Tem muita gente pregando um Cristo que parece um empregado, não é mais o Senhor. Senhor, eu sei que esses dias iam chegar, não tenho o que fazer, a Tua palavra diz sobre eles. Mas fortaleça a vida dos meus irmãos, Pai, para que eles possam entender e buscar a Tua palavra, Senhor, que é aquilo que é a nossa fonte de verdade, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, dizer em alto bom tom, quando qualquer pessoa me perguntar, quando qualquer pessoa perguntar para estes meus irmãos, quem é Jesus? Ele é o Cristo, Ele é o ungido, o Filho do Deus vivo. Glória te damos, Senhor, por essa oportunidade. Espírito Santo, fala ao coração dos meus irmãos aquilo que é na minha incapacidade, não consegui falar. Obrigado, Jesus, por estar no meio de nós, no meio de um povo que não te merece, mas a Tua graça, a Tua graça, a Tua graça, Senhor, é tão maravilhosa, que faz que o Senhor se importe ainda conosco. Por isso te louvamos e te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. Aleluia, Deus.